O evangelho do dia é: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. São Mateus 5:8. Então apresentaram-lhe as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem-se com palavras rudes, aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquele que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos 10, 13 a 16. Então, o primeiro comentário, né, dessa parte do Evangelho, né, que é da Bíblia, né, o primeiro comentário é esse aqui, o item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, o que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências procedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza, que é Jesus no caso, né? Então o modelo é a criança. Porque a criança nasce sem a lembrança das vidas passadas. Ela nasce com a pureza que Deus quer exemplificar. E aí essa lembrança das vidas passadas, a criança ela só vai ter essa lembrança quando ela chegar na sua adolescência, mais ou menos. Aí ela vai ter essa lembrança das vidas passadas. Por enquanto ela não vai ter essa lembrança, enquanto não chegar da adolescência em diante. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, né? Ou seja, o Evangelho aqui explica que a comparação de Jesus ela é exata do ponto de vista da vida presente, né? E não comparando todas as vidas, né? Vamos continuar aqui. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa das encarnações passadas, lógicos, né? Que nós não sabemos quem fomos, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é. Como eu comentei, né? Ou seja, desde o nascimento ela não mostra quem é a criança, né? Com o tempo que ela vai recuperando os arquivos das vidas passadas e vai recuperando a sua personalidade verdadeira, né? Quem for um espírito doce vai ser na adolescência e doce vai ser na fase adulta. Quem for um espírito agressivo vai ser na adolescência e agressivo vai ser na fase adulta. Quem for espírito rebelde vai ser na adolescência, rebelde vai ser na fase adulta. Então, né, a doutrina dos espíritos, né,
trazida por Kardec, né, e ditada pelo Espírito de Verdade, né, a pleiade de espíritos, né, enviada por Jesus, vem trazer esses ensinamentos. Aqui, continuando, né? Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sabido nas obras de Deus, né? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Ou seja, Deus prepara direitinho o espírito, né, frágil, necessitando de cuidado, né, e ingênuo, né, ou seja, com os arquivos tudo limpo, né, para colocar arquivos novos, né. Essa ternura cresce com a fraqueza e ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Aí é assim que a gente deve pensar uns dos outros, né? Porque todos seremos anjos na obra de Deus, né? E precisaria que assim fossem para cativar a sua solicitude. Sim, né? O espírito ele não pode vir já rebelde, porque se ele for rebelde demais desde criança, né, aí dificulta o cuidado e o amor, né? Não pode contrariar os pais logo desde cedo, né? Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se no lugar da criança ingênua encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse seu passado. Ou seja, bem, muito grande a sabedoria de Deus, né? Inimaginável, né, a sabedoria de Jesus, inimaginável a sabedoria dos espíritos superiores, né, daqueles que cada religião chama de um nome, né, no cristianismo, no catolicismo chama de santos, né, de anjos, né, muito sábio, né, mas a sabedoria de Deus. Continuando aqui. Seria preciso, aliás, que as atividades, no princípio inteligente, fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, também, né? Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação entre aspas, né? Perde um pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, uma espécie de torpor, né? Durante a qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente, ou seja, em estado dormente, né? Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida, né? É como eu falei, né? Deixa dormindo os arquivos do espírito, né? Para que arquivos novos sejam colocados, né? De amor, de paz, de coisas boas, né? E o faz esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravar, né? Entravar seu desenvolvimento. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradativamente seu impulso à medida que se desenvolvem seus órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, como Jesus dá o exemplo lá, né? Em São Mateus. Porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza para melhor. É lógico, né, que o pai, cheio de amor, o amor que Deus dá a gente, né, o pai e a mãe, né, é para a gente fazer o bem e cultivar o bem, né, fazendo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Né, senão seria difícil, né, se viesse já com as ideias do adulto, né, a resistência de um adulto, né. Nós adultos somos resistentes, né? E a gente tem que ter cuidado até nos nossos estudos, né? Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente tem que ter cuidado para a gente não ser tão resistente, né? Que a gente tenha a candura da criança que Jesus fala, né? A gente tem que ter cuidado para não ser resistente, porque se a gente for resistente, a gente perde aquela candura da criança que a gente quer. Que Jesus disse que vai entrar no reino do céu, quem for criança, né? Quando eu terminar aqui, eu vou até voltar lá para ver, para ler, né?
O Espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando o malgrado e anteriormente a alma, a anterioridade, quando o malgrado e a anterioridade da alma toma a criança por emblema de pureza e simplicidade. Claro, Jesus sempre está com razão, né? Jesus é um espírito extremamente superior. Aqui conclui, né? E a gente não tem nem noção da superioridade de Jesus, né? Então, à medida que a sociedade vai progredindo, né, intelectualmente, vamos entendendo a moral cristã, vamos entendendo a moral do Cristo, né, à medida que vamos progredindo intelectualmente. O progresso intelectual é para isso. E não só nas ciências químicas, físicas, matemáticas, biológicas, né, nas ciências médicas, jurídicas, sociais, psicológicas, pedagógicas, não só nessas ciências, né, mas também em todas as outras ciências, né, e principalmente nas ciências morais, né, que é o que o Evangelho, né, que é Jesus, veio trazer todos os tempos, né, para todas as pessoas, né. Então, só para recapitular aqui, né, porque o tempo também, que esse Evangelho é bom que seja rapidinho, né, menos de 15 minutos. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, né, porque verão a Deus. Ou seja, essa pureza de coração, quando nós somos adultos, essa pureza de coração, nós não podemos perder essa pureza de coração, né? Quando nós somos adultos, não podemos perder essa pureza de coração, né? Temos que ter essa pureza de coração, que falo aqui, está dito por Jesus nas bem-aventuranças, né? Que a gente não pode perder, porque se a gente perder, a gente não progride. É exatamente para o progresso que Jesus dá essas novas oportunidades da reencarnação, da gente nascer criança de novo, para começar de novo no amor, né? E o amor Jesus faz, né, nesse santuário sagrado, que é a maternidade, que é a paternidade, que é a família, não é? Então, a gente adulto precisa ter essa pureza de coração, né? Para a gente ser bem-aventurado, como diz aqui, né? Bem-aventurado aqueles que, como Jesus diz, né? Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus, né? E aqui eu vou ler novamente, né, para a gente finalizar. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que elas as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou, né? Se zangou entre aspas, né? Que Jesus não se zanga. Jesus, vendo isso, os repreendeu, né? E lhes disse: deixais vir a mim as criancinhas. Se zangou é a linguagem, né, da época, né? É porque a linguagem ela vai ficando mais rebuscada, né? E a linguagem mais pobre de palavras do passado, há 2000 anos atrás, né? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, a gente adulto tem que se assemelhar à criança. Nós adultos temos que nos assemelhar à criança. E vos digo em verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, a gente precisa disso, ser como uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Ou seja, aí Deus fala para adultos nesse momento, né? Deus fala para adultos nesse momento. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, né, não entrará no reino dos céus, né? Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É o que Jesus falou aqui, né? Agora o sol lindo, né, para a gente fechar nosso evangelho do dia, né? Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entra lá. Você já está falando com adultos, está falando com nós adultos, não é isso? Então vamos todos receber o reino de Deus como uma criança. A criança ela é amorosa, a criança ela é receptiva. É isso que nós adultos precisamos ser, né? Receptivos e amorosos. E toda vez que os nossos instintos, né, do passado, das nossas encarnações passadas, nossos instintos mais rudes se manifestar, que nós nos dobremos, né, a paciência, o amor, a compreensão, a solicitude, e receba o reino de Deus como uma criança. E o reino de Deus é o quê? São as palavras de amor, de sabedoria, de compreensão
para a boa vivência entre todos nós humanos. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que as bênçãos de Jesus estejam com todos nós, que a sabedoria divina de Deus, nos ensinamentos que vieram em todas as nações, seja por quem for, seja por que religião for, o bem que veio pelo cristianismo, por Cristo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelas filosofias de Sócrates e Platão, de Aristóteles, né? Por todas as religiões que nós não citamos aqui, que esse bem, que esse amor, que essa sabedoria de amor, de solicitude, de fraternidade tome nossos corações em todos os países, em todos os continentes, né? E que a humanidade possa viver em paz e harmonia e que possamos alcançar o reino dos céus a todos. Que assim seja.